A gente volta agora no segundo bloco do programa Utilidade Pública de hoje, trazendo ainda alertas e orientações, tá? Mais orientações do que alerta, porque você que gosta de praticar atividade física, pode estar executando 1, 2, 3 exercícios de forma equivocada e acabar tendo que se afastar daquela atividade porque lesionou um joelho, lesionou um tornozelo, um cotovelo, também a depender do esporte que você pratique. Quem está trazendo essas orientações na edição de hoje é o fisioterapeuta Tarcísio Brandão, que a gente falou sobre uma avaliação mais em movimento. Agora, vocês também têm uma outra avaliação, que é uma avaliação que vocês chamam de força. Como é que funciona isso? Isso, é a chamada avaliação isocinética. A avaliação isocinética, Dani, ela é feita por um equipamento que é o dinamômetro isocinético. É um equipamento que mede a força muscular e é um equipamento mais seguro para fazer esse tipo de avaliação, onde a gente faz a avaliação em todo o arco de movimento. E a gente vai avaliar como, por exemplo, a gente avalia tornozelo e pé, a gente avalia joelho, a gente avalia quadril, a gente avalia ombro, cotovelo, onde a gente vai estar verificando a relação de força, como, por exemplo, em membro inferior, uma avaliação para músculos anteriores e posteriores da coxa. Existe uma proporção correta para esses tipos de músculos, como para a região anterior e a região posterior, a região de quadríceps e a região de músculos isquiotibiais, que são os músculos flexores do joelho. Existe uma proporção correta de distribuição de força para esses músculos para que eles não estejam sobrecarregados, ou o anterior mais sobrecarregado do que o posterior ou vice-versa. A gente faz essa avaliação nesse sentido de verificar essa relação de força em um membro e comparar com o membro do outro lado. Geralmente, uma pessoa que já tem uma lesão, a gente vai comparar com o membro contralateral para ver qual a diferença de força que há entre esses dois membros, quando a literatura ela traz que, geralmente, essa força ela não pode ser superior a 10% de diferença. Ou seja, a gente tem que ter aí em torno de 9% no máximo de diferença de um membro para o outro. E muitos pacientes que passam nessas avaliações costumam apresentar diferenças muito grandes. Muitos deles pacientes que já tiveram algum tipo de lesão ou não. Pacientes que às vezes são até praticantes de atividade, que foram para a clínica para fazer a avaliação no intuito de prevenção, mas que não sabiam que tinham déficits de força muscular, por exemplo, de 20%, de 28%. Isso acontece por quê? Porque geralmente a pessoa ela força mais um lado que o outro, ou a pessoa sente mais um lado que é mais fraco e tenta utilizar mais o outro? Na prática? Isso, Dani. Na realidade, vários fatores podem ocasionar isso. É igual a gente pensar como um carro, que a gente precisa estar constantemente fazendo alinhamento e balanceamento. Ele vai desequilibrar em algum momento e vai começar a desgastar mais de um lado ou do outro. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, em relação aos movimentos do corpo, a relação de força, a gente sempre vai ter um lado que é mais dominante. Nem sempre a gente vai ter pessoas que têm aquela destreza bilateral, trabalha bem dos dois lados. Geralmente a gente tem um lado onde a gente trabalha mais, então é raro na hora que você vai carregar um peso, você distribuir o peso de forma igual dos dois lados. Geralmente você pega mais peso de um lado. A forma como a gente transporta os objetos, então muitas vezes a gente vê aquelas pessoas que estão com aquelas mochilas e que não usam as duas alças da mochila, usa só de um lado. E sempre de um lado, né? Pois é, a gente vê com mais frequência, por exemplo, as mulheres que usam aquela bolsa tipo carteira e que colocam no mesmo ombro e a bolsa fica do mesmo lado, quando na verdade ela é para ser usada de forma cruzada, a alça de um lado e a bolsa cruzada para o outro, para poder distribuir o peso de forma igual. Isso vai fazendo com que a gente acabe tendo uma predominância de lado. Então, a gente acaba usando mais a posição como a gente escreve, a posição como a gente se posiciona à mesa. Isso vai fazendo com que a gente vá adquirindo, às vezes, mais força de um lado do que do outro e vai gerando alguns desequilíbrios. Assim como durante a execução de alguns esportes. Então, às vezes, por exemplo, eu falo pela questão da natação, por ter praticado muito tempo, muita gente tem dificuldade de fazer a respiração bilateral, de dar as 3 braçadas e respira de um lado, dá 3 braçadas e respira do outro. Às vezes a pessoa ela tem costume de respirar de um lado só, então isso faz com que ela adquira um melhor movimento para um lado e acabe bloqueando um pouco a respiração para o outro. Então isso vai fazendo com que a gente gere desequilíbrios. E aí, olha, você está falando da natação que isso acontece, você imagina em outros esportes, ou seja, Sim. E às vezes isso acontece, gente, de forma inconsciente, tá? Você vai fazendo aquilo ali durante um período, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aquilo ali vai gerando exatamente essa diferença de força. A gente está trazendo hoje, para quem começou a acompanhar o programa agora, algumas opções
de avaliações que estão sendo realizadas em clínicas hoje, que são avaliações que vão ajudar a prevenir algum tipo de lesão, seja qual esporte que você escolheu para praticar, e até mesmo se você não pratica esporte, mas, por exemplo, caminha a longa caminhada para o trabalho ou para a escola, enfim, você ter esse tipo de acompanhamento para saber como é que está funcionando o seu corpo e evitar depois ter que se reabilitar, tá certo? Trabalhando mais em relação à prevenção. A gente vai dar mais uma pausa, a última da entrevista do Programa Utilidade Pública de hoje. A gente volta depois do intervalo.